Aula de revisão sobre equação do primeiro grau. Primeiro vamos entender a palavra incógnita. Incógnita é uma grandeza a ser determinada na solução de uma equação ou de um problema, ou seja, aquilo que se desconhece e se busca saber. Aquilo que você não tem conhecimento numa equação. Vamos aos exemplos de aplicação? Primeiro exemplo. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 8? Primeiro você pode fazer um cálculo mental. Qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 8? Pensou? É 4. É 4? Vamos ver como encontramos esta solução na equação? Vamos lá. A pergunta que se faz é a seguinte: x é o número que eu quero saber. Qual o número que multiplicado por 2 é igual a 8? Eu tenho aqui, no lugar do x, a interrogação. Veja que eu usei esse x aqui para representar vezes. Aqui é o número que eu quero saber. Vezes, eu vou substituir aqui, o sinal de multiplicação por ponto. Simplesmente um ponto representa a multiplicação. Aqui eu estou montando a equação. Agora eu vou usar o x aqui para representar a incógnita, aquilo que eu quero descobrir. 2 vezes x é igual a 8. Desse lado da equação, o lado esquerdo, eu vou convencionalmente chamar de primeiro membro. Do lado direito aqui, onde está o 8, eu chamo de segundo membro. Segundo membro. No segundo membro, eu tenho 8. No primeiro membro, eu tenho 2x. Como eu posso resolver essa equação aqui? Primeiro, esse processo, que nós chamamos de processo longo, eu faço o seguinte. Numa equação, os dois membros funcionam como uma balança. Veja, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu não vou alterar a igualdade. Dividindo por 2 aqui, dá 1. Eu não preciso colocar, sobrou x. Divido por 2 aqui, dá 4. X é igual a 4. Essa é a solução da equação. Esse processo nós chamamos de processo longo. Eu faço a divisão. Vamos para uma outra solução? Aqui uma outra solução que eu posso chamar de processo breve ou processo curto. Veja, qual o número que multiplicado por 2 é igual a 8? 2x é igual a 8. Primeiro membro, 2x. Segundo membro, 8. Veja o que acontece aqui. Esse 2 no primeiro membro, ele está multiplicando. Eu posso considerá-lo no segundo membro dividindo. Por quê? O que está multiplicando no primeiro membro pode trocar de membro dividindo. X é igual a 8 sobre 2. X é igual a 4. Esse processo é chamado de processo breve ou processo curto. Vamos a um segundo exemplo? Toda a equação funciona como uma balança. Olha aqui a figura de uma balança aqui. Segundo exemplo, a idade de Pedro mais 20 anos é igual a 60 anos. Qual é a idade de Pedro? Será que dá para fazer um cálculo mental?
A idade de Pedro mais 20 é igual a 60. Será que é 40? Vamos ver a solução? Vamos ver? Para equações simples, dá para fazer por cálculo mental. Mas começamos pela simples para chegar nas equações mais complicadas. Como que eu monto isso? A idade de Pedro mais 20 é igual a 60. Pedro mais 20 é igual a 60. Numa equação, eu posso resolver aqui pelo processo longo, simplesmente equilibrando a balança. De que forma? Esse 20 aqui, para eu deixar o P sozinho no primeiro membro, se eu tirar 20 aqui, vai sobrar só o P. Vai ficar 20 menos 20, sobra só o P. Se eu tirar 20 aqui, vai sobrar 40. Logo, eu tenho 60 menos 20, que é igual a 40. P é igual a 40. Veja que na balança, se eu tirei 20 aqui e tirei 20 aqui, não alterou em nada. Cheguei na solução. Eu tenho que deixar o P, que é a incógnita, sempre isolado, sempre isolado. Isolei a incógnita, encontrei a solução, P igual a 40. A incógnita pode ser representada por qualquer letra, X, Y, Z, P, A, B, tanto faz. Veja agora, mais abaixo, no processo breve. A idade de Pedro mais 20 anos é igual a 60. Veja que no primeiro membro aquilo que está somando, no segundo membro eu posso passá-lo subtraindo direto. 60 menos 20. P é igual a 40. Professor, eu posso fazer direto pelo processo breve? Pode, sem problema nenhum. Vamos a um terceiro exemplo? Terceiro exemplo. Quantas e quais incógnitas tem a equação? Quais são as incógnitas aqui? X e Y. Incógnita X, incógnita Y. A incógnita é aquilo que eu quero encontrar, que eu não sei, que eu quero saber na equação. Quantas são as incógnitas? Duas incógnitas. Quais são elas? X e Y. Quarto exemplo. O dobro de um número é 102. Qual é esse número? Veja, dá para fazer um cálculo mental? Dá, mas vamos montar aqui, ó. Vamos ver se é 51 mesmo? O dobro de um número, isto é, duas vezes esse número. Então, 2 vezes x é igual a 102. Se eu dividir aqui por 2, corto esse 2 com esse 2, dá 1. Não preciso colocar. Divido aqui por 2, dá 51. Esse processo longo. Esse processo prático, processo breve. Ou processo curto. 2x igual a 102. 2 que está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho 102 dividido por 2 dá 51. Você vai escolher a maneira mais simples para você fazer. Na realidade, o que acontece é isso aqui. Eu divido aqui e divido aqui. Mas se você quiser passar dividindo direto, pode, sem problema nenhum. Quinto exemplo. Olha aqui. Aqui já vai complicar um pouquinho mais. A metade de um número é 102. Qual é esse número? Veja que a metade é 102. Para a metade, eu tenho 1 dividido por 2, ou x dividido por 2. Metade de um número. Meio de um número. X sobre 2.
posso fazer x sobre 2. Isso é metade. Metade é igual a 102. Veja que pelo processo longo, aqui, vai ser o mesmo. Divido aqui pela metade, vai dar 1. Agora, como é que eu vou dividir 102 pela metade? Tem uma regrinha interessante aqui, ó. Você pega um inteiro dividindo por uma fração, você conserva o inteiro. Aqui é como se tivesse 1 aqui embaixo. Como se tivesse o número 1 aqui embaixo. Você conserva o inteiro, inverte a fração e multiplica. Conservei o inteiro, 102 sobre 1. Aí eu multiplico. 102 vezes 2 dá 204. 1 vezes 1 dá 1, não precisa colocar. Resposta, 204. Vamos ao sexto exemplo? Antes do sexto exemplo, vamos ver como ficaria no processo prático. A metade de um número, a metade de x é igual a 102. O 2 que está dividindo aqui, ele pode passar para cá multiplicando. 2 que está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho 2 vezes 102, a resposta é 104. É mais fácil fazer dessa maneira aqui? É. Pode usar essa aqui? Pode. Por isso o processo é prático, breve ou curto. Vamos para o sexto exemplo? Um retângulo possui um dos lados com a metade da medida do outro. Seu perímetro é de 12 metros. Quais as medidas desse retângulo? Veja que aqui já complicou um pouquinho, mas não é difícil. Veja, o que é o perímetro? O perímetro, vamos relembrar o que é o perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Vamos supor que aqui seja um terreno. Eu somo esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Eu tenho o perímetro, a soma das medidas dos lados de qualquer figura geométrica plana. Agora vamos montar a equação. De que forma? Veja que no exemplo diz: um retângulo possui um dos lados com a metade da medida do outro. Então, se é um retângulo, o lado menor é a metade desse lado aqui, que é o maior. Se aqui for A, aqui vai ser 2A, o dobro. A é a metade de 2A. Se aqui for 5, aqui vai ser 10. Se aqui for 20, aqui vai ser 40. Como eu vou montar a equação? Como eu não sei a medida de cada lado, mas sei qual é o perímetro, veja como ficará a equação. Eu tenho A mais A, os dois lados menores, A mais A. Os dois lados maiores, 2A mais 2A. Eu vou ficar com A mais A, que é 2A. 2A mais 2A. Vou ter 2A mais 2A mais 2A. Vai dar 6A. O perímetro P, que é igual a 12. No lugar do P, eu ponho 12. Fica 6A, que é igual a 12. Vamos resolver a equação? Dividindo aqui por 6, dividindo aqui por 6, eu tenho 6 dividido por 6 dá 1, não precisa colocar. 12 dividido por 6 dá 2. Ou, processo breve aqui, ó, 6 vezes A é igual a 12. 6 que está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 6 é igual a 2. Logo, A é 2, 2A é o dobro de 2. 2A é 4, 2 vezes 2, 4. Resposta, 2 e 4. Substituindo aqui, ó, vamos provar. Se A é igual a 2, temos o lado maior, 2A. A é o lado menor, 2 vezes 2, igual a 4. Respondendo, lado menor, 2, lado maior, 4. Vamos ao sétimo exemplo?
Sétimo exemplo. Meu caderno tem o triplo de folhas que o de meu amigo. Isto é, o caderno do meu amigo. Juntos temos 400 folhas. Quantas folhas tem meu caderno e o caderno de meu amigo? Como montaremos essa equação? Veja, prestando bastante atenção. Meu caderno tem o triplo. O que é o triplo? 3 vezes. 3 vezes o número de folhas. O número de folhas vou representar aqui pela letra F. Meu caderno, 3 vezes o número de folhas. O do meu amigo é uma vez o número de folhas, porque o meu é o triplo. Fica assim, 3 vezes o número de folhas, mais uma vez o número de folhas. Uma vez o número de folhas, o caderno do meu amigo. O meu caderno, o triplo, 3 vezes. Como ficará a equação? 3F mais 1F igual a 4F, que é igual a 400. Veja que o caderno ele tem 400 folhas. Como ficará a solução? 3F mais 1F, 4F, que é igual a 400. Posso dividir aqui por 4, dividir aqui por 4. Se eu dividir aqui por 4, aqui eu também vou dividir por 4. 400 sobre 4 é igual a 100. F é igual a 100. Esta é a solução. Agora, poderia fazer pelo processo breve? Pode. Olha aqui a solução do processo breve. 4F igual a 400. 4 que está multiplicando, passa dividindo para o segundo membro. F igual a 100. Respondendo às perguntas. Meu amigo é uma vez o número de folhas, 1F. 1 vezes 100, 100 folhas. Agora o meu caderno. O meu caderno é 3 vezes. Meu caderno é 3F. Quanto deu F? F não deu 100? 3 vezes F. Se F é 100, no lugar do F eu coloco 100. 3 vezes 100 igual a 300 folhas. Resposta então. O caderno do meu amigo tem 100 folhas e o meu caderno 300 folhas. Vamos ao oitavo exemplo? Oitavo e último exemplo. Vamos lá. A quinta parte de uma barra de chocolate e sua metade mais 2 gramas é igual a 142 gramas. Qual é a massa em gramas correspondente à barra de chocolate? Quer saber o seguinte, qual é a massa em gramas, que popularmente é chamada de peso, mas o correto é dizer massa. Bom, aprendendo a montar esse tipo de equação. Esse aqui é o mais complicado deles, mas não é difícil. Presta bastante atenção. Primeiro passo, a quinta parte é 1/5 da barra. 1/5 da barra, a quinta parte. Mais sua metade, a metade da barra, 1 sobre 2. Mais 2 gramas, 2 gramas. O correto é dizer isto mesmo, 2 gramas, 1 grama. Não se deve dizer 2 gramas, e sim 2 gramas. 2 gramas igual a 142 gramas. Professor, mas por que dizer 2 gramas? Porque grama é um substantivo masculino. Então, 2 gramas, 142 gramas. Como eu vou resolver esta equação? Vamos relembrar do MMC? Eu vou ensiná-los a fazer o MMC pela forma algébrica. Depois eu ensino a fazer mentalmente, de cabeça dá para fazer. Mas vamos lá. Como eu resolvo o MMC? O MMC é entre 5, 2 e 1. Por que eu coloco 1 aqui? Porque não, se são 2, 2 sobre 1 é 2.
Aqui 142, 142 sobre 1 é 142. Fica assim, o MMC entre 5, 2 e 1. Começo dividindo por 2, porque a decomposição ela tem que ser feita sempre em fatores primos. Eu pego 5, 2 e 1, 2 dividido por 2, dá 1. O 1 que está aqui, eu repito. O próximo seria o 3, mas o 3 não dá para dividir por 5. O 4 também não dá. O próximo é 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quando aqui embaixo estiver tudo 1, quando eu obtiver aqui todos os números 1, eu encerro o MMC multiplicando um pelo outro. 2 vezes 5, 10. O MMC é 10. Para que o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Vamos relembrar? Mínimo múltiplo comum. E o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que é múltiplo de 5, 2 e 1. Isto é, ele é múltiplo deles. Significa que eles são divisíveis por esse número. E ele é o menor número, que é 10. Mínimo múltiplo comum. Divido aqui em 2 membros, colocando 10 aqui e 10 aqui, para facilitar a minha conta. Por quê? Vamos ver? 10 aqui e 10 aqui. 10 no primeiro membro, 10 no segundo membro. O processo que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: é dividir aqui. É dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador da fração. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Vai ficar assim: 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1 dá 2. Vai dar 2b, vezes b, 2b. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5, vezes b dá 5b. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 2 dá 20. Do lado direito eu tenho 10 dividido por 1 dá 10, vezes 142 dá 1420. Agora, o que eu faço aqui? Eu tenho esse 10 com esse 10, posso cortar. Vai sobrar esta equação. 2b mais 5b mais 20 é igual a 1420. Continuando, teremos a operação a seguir. Continuando, temos 2b mais 5b mais 20 igual a 1420. 2b mais 5b igual a 7b, mais 20 que está somando aqui no segundo membro, passa subtraindo. Temos 7b igual a 1400. 1420 menos 20, 1400. b igual a 1400 dividido por 7. Por quê? 7 que está multiplicando passa dividindo. Qual é a resposta? B é igual a 200. B igual a 200 gramas. Resposta: 200 gramas. Segue aí uma lista de exercícios e, conforme o prometido, o cálculo mental do MMC. Um abraço a todos e até a próxima aula. Não esqueçam, copie toda a matéria primeiro, depois assista a videoaula. A seguir, cálculo mental do MMC. Um abraço a todos e até a próxima aula. Agora, conforme o prometido, cálculo mental do MMC. Entre 5 e 2, qual é o maior algarismo? 5. Dobra ele. O dobro de 5, 10. 10 divide por 2? Divide. Então, 10 é o MMC.
Entre 7 e 2, qual é o maior algarismo? 7. Dobra o 7. O dobro de 7, 14. 14 divide por 2? 14 é o MMC. Entre 2, 3 e 5, qual é o maior algarismo? 5. Dobra ele, 10. 10 divide por 2, mas não divide por 3. Triplica, 15. 15 divide por 3, mas não divide por 2. 20. 20 divide por 2, mas não divide por 3. Mais 5, dá 25. Quintuplica ele. 25 divide por 2 e por 3? Não, não divide. Vai para 30 agora. 30 divide por 3 e divide por 2? Divide. Então, 30 é o MMC. Entre 6 e 9, qual é o maior algarismo? 9. Dobra o 9. O maior, sempre. Dobra sempre o maior. O dobro de 9, 18. 18 divide por 6? Então, 18 é o MMC. Entre 2, 3 e 4 agora. Qual é o maior algarismo? 4. Dobra. O 8 é o dobro de 4. Divide por 2, mas não divide por 3. Triplica. 12. 12 divide por 3 e por 2? Divide. Então, 12 é o MMC. Veja que não vale aquela regra de multiplicar um pelo outro, porque entre 6 e 9 é 18 e não 54, como muita gente pensa. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.